A vida é um sopro. Jó ergue os olhos em meio à dor e percebe algo que quase ninguém quer admitir. A vida passa rápido demais. O ser humano nasce frágil, cresce tentando controlar o próprio destino. Faz planos como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas desaparece como uma sombra ao entardecer. Hoje existe. Amanhã é apenas memória. Somos como flores que desabrocham pela manhã e murcham antes do cair da noite. E talvez o mais assustador não seja a morte, mas perceber que passamos grande parte da vida fingindo que ela está longe. Jó não fala como alguém que leu sobre sofrimento. Ele fala como quem foi esmagado por ele. Tudo o que dava sentido à sua existência foi arrancado de suas mãos. E agora, diante do silêncio de Deus, ele encara a pergunta que todos evitam. O que sobra do homem quando tudo lhe é tirado? Dinheiro não fica. Honra desaparece. Pessoas se afastam. O corpo envelhece. A força acaba. E então, o orgulho humano é confrontado pela verdade inevitável de que nunca tivemos controle de nada. Mesmo assim, no meio dessa reflexão amarga, Jó olha para uma árvore cortada e encontra nela algo que não consegue encontrar em si mesmo: esperança. A árvore, mesmo destruída, ainda pode brotar de novo ao cheiro das águas. Mas o homem cai e desaparece. O rio seca, o lago evapora, o corpo retorna ao pó. E diante disso, Jó clama quase em desespero: será que alguém pode voltar a viver? Existe uma dor profunda em perceber a brevidade da vida quando ainda há sonhos não realizados dentro do peito, quando ainda existem palavras que nunca foram ditas, pessoas que nunca foram abraçadas, orações que parecem nunca ter sido respondidas. Jó entende que a maior angústia do ser humano não é apenas morrer, é sentir que talvez tenha vivido sem compreender o sentido da própria existência. E no silêncio dessa pergunta, nasce um desejo escondido dentro da alma humana: ser lembrado por Deus. O peso de ser mal compreendido. Enquanto Jó sangrava por dentro, seus amigos faziam o que muitos fazem diante da dor alheia: transformavam sofrimento em julgamento. Elifaz olhava para aquele homem destruído e, em vez de compaixão, oferecia acusações disfarçadas de sabedoria. Para ele, o sofrimento de Jó só podia significar uma coisa: culpa, porque existe uma arrogância silenciosa em quem acredita que todo sofrimento é castigo e toda prosperidade é recompensa. Mas a dor nem sempre é explicável. Existem pessoas que estão lutando batalhas invisíveis enquanto sorriem diante dos outros. Pessoas que carregam um cansaço que palavras não conseguem traduzir, e ainda assim, são julgadas por quem nunca sentiu o peso que elas carregam. Jó percebe isso quando diz que seus amigos são consoladores miseráveis. Eles falavam muito, mas não curavam nada. Tinham respostas, mas não tinham amor. Há feridas que pioram quando tocadas por palavras erradas. E talvez uma das maiores solidões da vida seja sofrer cercado de pessoas que não conseguem compreender sua dor. Jó estava quebrado, mas o que mais o destruía era perceber que ninguém realmente o escutava. Todos queriam corrigi-lo. Ninguém queria abraçá-lo. E então ele diz algo profundamente humano: se vocês estivessem no meu lugar, eu poderia fazer o mesmo com vocês. Porque é fácil discursar sobre fé quando a tempestade cai no telhado do outro. Difícil é continuar acreditando quando Deus parece silencioso sobre a própria ruína. Jó não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo, e isso o consumia. Ele sentia como se o próprio Deus tivesse se tornado seu adversário. Aquele que antes protegia agora parecia esmagá-lo sem piedade. Sua família havia desaparecido. Seus amigos o abandonavam. Seu corpo apodrecia lentamente. Até sua dignidade estava sendo arrancada dele. Mas existe algo poderoso em Jó. Ele continua falando com Deus mesmo sem entender Deus. Porque a verdadeira fé não nasce quando tudo está bem. A verdadeira fé aparece quando o coração está despedaçado e, ainda assim, continua procurando o céu no meio da escuridão. Quando a esperança começa a morrer. Existe um momento na dor em que o sofrimento deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em desgaste da alma.
Jó chega nesse lugar. Seus dias já não têm brilho. Seu corpo está consumido. Sua mente está cansada. E a esperança, pouco a pouco, começa a morrer dentro dele. Ele olha ao redor e tudo parece escuro. Os amigos zombam. As pessoas o desprezam. Até as crianças riem da sua humilhação. Aquela figura respeitada agora se tornou motivo de vergonha. E uma das dores mais profundas do ser humano é assistir a própria dignidade sendo destruída, enquanto ninguém estende a mão. Jó sente como se tivesse sido esquecido pelo mundo. Seus parentes se afastaram. Seus conhecidos fingem não vê-lo. Até sua própria casa parece não reconhecê-lo mais. Ele se tornou estrangeiro entre pessoas que um dia o chamaram de amigo. E isso revela uma verdade cruel sobre a humanidade. Muitos permanecem ao nosso lado enquanto somos úteis, fortes ou admirados, mas poucos suportam ficar perto de alguém quebrado. O sofrimento revela quem realmente ama. Em meio a tanta dor, Jó faz perguntas que ecoam até hoje dentro de milhões de pessoas. Onde está a minha esperança? Talvez você também já tenha feito essa pergunta em silêncio. Talvez existam noites em que o peso da vida parece grande demais. Dias em que levantar da cama exige uma força que ninguém percebe. Momentos em que tudo dentro de você grita por socorro, mas o céu permanece em silêncio. Jó conhece esse silêncio. E mesmo assim, algo dentro dele se recusa a desistir completamente. Porque por mais que a escuridão tente apagar a alma humana, existe uma parte do coração que continua procurando sentido. Uma centelha que insiste em sobreviver, mesmo em meio às ruínas. A dor transforma as pessoas. Algumas endurecem, outras desistem. Mas algumas descobrem no fundo do abismo que ainda conseguem olhar para cima. E é exatamente nesse ponto mais escuro da história que Jó pronuncia palavras que atravessariam os séculos. Eu sei que o meu Redentor vive depois de perder tudo, depois de ser humilhado, abandonado e esmagado pela dor. Jó ergue a voz e declara algo que parece impossível para alguém em seu estado. Eu sei que o meu Redentor vive. Não é uma frase dita por alguém forte. É o grito de alguém quebrado tentando se agarrar ao último fio de esperança. Jó não diz, eu sinto. Ele diz, eu sei. Porque existem momentos em que a fé não é emoção, é decisão. É continuar acreditando mesmo quando tudo ao redor parece provar o contrário. O mais impressionante é que Jó faz essa declaração enquanto ainda está sofrendo. Nada havia mudado. As feridas continuavam abertas. Os amigos continuavam acusando. O céu ainda parecia distante. Mas dentro dele, nasce uma certeza maior que a própria dor. Deus ainda o via. Talvez essa seja uma das mensagens mais profundas desse texto. A esperança verdadeira não nasce quando a tempestade acaba. Ela nasce quando, mesmo no meio da tempestade, a alma decide não abandonar completamente a luz. Jó desejava que suas palavras fossem escritas para sempre em pedra. E foram. Porque a dor humana muda de época, mas nunca muda de essência. Ainda existem pessoas chorando escondidas. Pessoas cansadas de lutar. Pessoas cercadas por gente, mas completamente sozinhas por dentro. Pessoas que perderam a esperança de que Deus ainda se lembre delas. Mas a história de Jó mostra que até a fé ferida pode sobreviver. Ele entende que o corpo envelhece, a força desaparece e o mundo esquece rapidamente aqueles que caem. Porém, existe algo que a dor não conseguiu arrancar dele. A esperança de encontrar Deus face a face. E talvez seja isso que mantém o ser humano vivo nos dias mais escuros. A esperança de que o sofrimento não seja o capítulo final. A esperança de que exista alguém ouvindo cada lágrima em silêncio. A esperança de que, mesmo reduzido ao pó, ainda exista redenção. Porque no fim, quando tudo desaparece, a única coisa que permanece é aquilo em que decidimos acreditar.